Olá, salve, salve, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a relação dos conectivos dentro das proposições, ou seja, vamos definir o que é uma proposição composta, conhecer cada conectivo e como funcionam os valores lógicos dentro de cada conectivo, né, compondo aí sua tabela verdade, ok? Vamos lá? Então, olha só, proposição composta, então a gente vai destacar aí conectivos e tabelas verdades dentro de proposição composta e também falar um pouquinho, conhecer aí um pouquinho sobre negação de proposição composta. A gente vai destacar a tabela verdade aqui de cada conectivo, a conjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. Dentro da classificação aqui de proposição, temos uma proposição simples ou composta. Na proposição simples, a gente tem relação direta, a gente fala de um determinado sujeito e um predicado. Ou seja, João é cantor, Ana é atriz. Já na proposição composta, o que a gente percebe aqui? Há mais de um sujeito envolvido, ou predicados aí, ó, diferentes. Então a gente está fazendo a junção entre proposições simples, ok? Então veja o seguinte, João é cantor e, olha a ligação aí por um conectivo, Ana é atriz, ou João é cantor ou Ana é atriz. Então veja que a gente está fazendo uma ligação aí entre duas proposições através de um conectivo. Sim, é só ir os conectivos? Não, a gente tem uma relação aqui de conectivos, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos conhecer cada conectivo e como é chamado aí cada um desses conectivos. O i, que é a conjunção, o ou, que é chamado de disjunção ou disjunção inclusiva, tanto faz aparecer só a palavra disjunção quanto disjunção inclusiva. O ou, que é a disjunção exclusiva. O se então, que é a condicional, e o se e somente se bicondicional. Veja que para cada um a gente tem um símbolo aí específico, né, que se relaciona com cada conectivo. Conjunção, que é o i, né, representado por esse acentozinho circunflexo. Exemplo, 2 é par e primo. Então temos duas proposições aqui, uma proposição 2 é par, a gente pode chamar de P, e uma proposição 2 é primo, que a gente pode chamar aí de Q. Logo, ó, a gente pode fazer a representação algébrica, ou seja, a representação literal dessa proposição composta, P e Q. A disjunção é o contrário, é o I de ponta cabeça, né? Então só inverter esse símbolo do I, que é representado aí pela palavra ou. Exemplo, gosto de leite ou gosto de café. Proposição P aí, gosto de leite, e a proposição Q, gosto de café. Da mesma forma, ó, a gente pode fazer aí uma representação literal dessa proposição composta. Vai ficar o seguinte, P ou Q. Na disjunção exclusiva, que é o ou, veja que é o símbolo ou com tracinho, ou seja, esse tracinho aí, esse sublinhado, está dizendo o quê? Que houve uma duplicação do ou. Agora ele passa a valer por 2, ou seja, ou. Exemplo, ou sou baiano ou sou mineiro. Então, proposição P, sou baiano, proposição Q, sou mineiro. E da mesma forma, a gente consegue fazer aí uma representação também literal dessa proposição. Então, ó, que é o ou P ou Q, né? Lemos da seguinte forma, ou P ou Q. Condicional é uma setinha, ó, representada aí por uma setinha, indicando um sentido único, ou seja, apenas a ida. E escrito aí pelo se então, é um condicional escrito através do se então. Exemplo, se o pássaro canta, então está vivo. Então veja, ó, que eu tenho aqui proposição P, o pássaro canta, proposição Q, o pássaro está vivo. E aí a gente pode também fazer a representação literal dessa proposição composta. E aí vamos ter se
P, então que. Então, a leitura ocorre da seguinte forma: se P, então que. Outro conectivo, bicondicional. Se e somente se, a escrita, né? E a relação simbólica é uma seta, só que indicando agora o duplo sentido. Vale tanto a ida quanto a volta. Exemplo: nasci na Bahia, se somente se, sou baiano. Podemos especificar aí nasci na Bahia como P e sou baiano como que. Logo, a representação simbólica vai ficar da seguinte forma, ou seja, na representação literal temos P, se e somente se, que. Beleza? Então veja, ó, então são os conectivos, então uma apresentação superficial, depois a gente vai conhecer detalhadamente como funciona cada conectivo, como montar a tabelinha verdade aí para cada um desses conectivos, mas de antemão já sabe, já conhece aqui agora que existe um conectivo e para cada conectivo uma representação simbólica. Então é muito importante ficar atento aí com a representação simbólica de cada conectivo. Outras palavras representando conectivos. O que isso significa? Que vão aparecer algumas palavras substituindo algum conectivo lógico. Por exemplo aqui, gosto de café, mas não gosto de leite. Não gosto de café, nem gosto de leite. Veja aqui, está aparecendo mas e um nem. E o que significa esse mas e esse nem? Eles estão substituindo aí o conectivo i. Como assim, professor? Como vai ficar? Esse mas é uma forma afirmativa e esse nem uma forma negativa do conectivo. Então, como funciona? Gosto de café, mas não gosto de leite. Então, substituindo, o que a gente vai ter? Ó, que gosto de café e não gosto de leite. Então, veja que o mas é substituído tranquilamente aí e unicamente pelo i. E quando é que ocorre essa situação do mas? Quando a gente está falando de uma proposição na forma afirmativa e outra proposição na forma negativa. Veja que o mas é exatamente igual a i. Já no outro caso, não gosto de café, nem gosto de leite, o nem aí, né, também vale o i, mas o i, como a estrutura aqui, ela teve um pouquinho, né, de mudança, ocorreu uma mudança aqui na estrutura. Não gosto de café e não, ó o não que apareceu aí, que não tinha lá na frase, acima, e não gosto de leite. Então quer dizer o seguinte, que a gente tem aqui uma forma negativa e uma forma negativa. O mas a gente aplicava quando a gente tinha situações contrárias, né? Uma parte negativa, outra afirmativa, uma parte afirmativa, outra negativa. O nem agora acontece quando as duas relações são negativas. Ou seja, o nem aqui, ele é substituído pelo i e acompanhado aí da partícula não. Então o nem é igual a i mais não. Então a junção desse i mais não vira nem. É uma contração aí. É como se eu juntar em mais a que, né, forma na, de mais a que forma da. Então i mais não forma nem. Ok? Considere-se a seguinte proposição: João é alto ou José está doente. O conectivo utilizado na proposição P chama-se. Veja, qual é o conectivo que foi utilizado aqui? Conectivo ou. E o ou é o que? Disjunção. Então, ó, conectivo ou utilizado, o ou é chamado de disjunção. Que também pode ser chamado de disjunção inclusiva. Tanto faz aparecer apenas a palavra disjunção ou aparecer a palavra disjunção inclusiva, vale, né, de forma igual. O que aparece aqui agora nessa questão? Ó? Considere a proposição: Antônio trabalha, mas não recebe o suficiente. Nela, o conectivo lógico é
Então veja que agora, ó, qual é o conectivo lógico que aparece aqui? O mas. E esse mas vale exatamente o quê? O i. A gente acabou de ver. E o i é chamado de conjunção. Então, na verdade, essa proposição aí está representando uma conjunção. A questão diz o seguinte: marque a alternativa com a descrição do conectivo lógico visto na proposição abaixo. Ou o periquito é macho, ou é fêmea. Então, o que está querendo saber aqui? Qual é o nome do conectivo envolvido nessa proposição? Logo, identificando o conectivo, o que a gente tem aqui de conectivo? Ó, o ou. Então, a gente tem ou. Ou é uma disjunção exclusiva. Então, tranquilo aí a questãozinha. Ok? Então, ó, veja aqui de forma bem tranquila, basta o quê? A gente identificar o conectivo, e aí identificando o conectivo é só ligar diretamente ao nome. Isso também pode o quê? Estar vindo para representar, fazer uma representação simbólica, né? Uma representação literal, transcrever a frase para uma linguagem literal, ou seja, em símbolos, né? Então, tranquilo também. A gente viu aí como representar, como pegar cada proposição e substituir. Professor, e quanto às letras? As letras é o seguinte: se a questão não indicar, você pode usar qualquer letra, A, B, C, M, N, X, W, Z, qualquer letra do alfabeto para utilizar, para representar aí as proposições. Então isso aí não é o mais importante. Agora, se a questão já especificar, aí sim utilize a letra especificada pela questão. Mas o importante é o que? Você relacionar a questão símbolo e também o que? Observar se vai existir ou não a negação aí dentro da proposição, que a gente também já viu, né, em aula anterior, como representar simbolicamente essa negação. Ok? Beleza? Bons estudos. Até próximo bloco.